do nosso programa, um tema tem sido debatido aqui. Muito debatido, e você, é claro, tem nos acompanhado e sabe da questão. É a questão do planejamento familiar. A gente já conversou isso aqui com muita gente, já discutimos, nós já fomos às ruas, nós já descobrimos através da nossa reportagem uma clínica de esterilização, de controle da natalidade. Nós discutimos aqui longamente a diferença que existe entre essas expressões planejamento familiar e controle da natalidade. A gente entende por controle a ação do Estado sobre a mulher, sobre a família, ou seja, um controle mesmo. O planejamento, o que é? É o seu direito de opção. Mas para planejar o número de filhos, o que você precisa? Você precisa de informação. Você precisa saber muito sobre o seu corpo, sobre a sua saúde. Você precisa pensar com seu marido, seu companheiro. Você precisa ter condições para tudo isso. A gente sabe que o Brasil é um país que pouca assistência de saúde dá à sua população, quase nenhuma, na verdade, se você pensar na população carente, na população pobre. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que nós, mulheres, estaríamos por aí tendo um montão de filhos, às vezes sem condições econômicas de criar essas crianças e tal? Se a gente tivesse acesso aos meios e aos métodos para planejar a nossa família, eu não sei, não tenho esse dado, mas eu acredito que não, e acho que você concorda comigo. Se nós tivéssemos realmente uma política de saúde boa, eficiente, será que nós precisaríamos desse plano que agora estamos vendo no jornal, que a gente não sabe bem como vai acontecer? De repente os ministros se reúnem e resolvem fazer planejamento familiar ou controle da natalidade. Bom, se a gente não sabe como é, nós trouxemos aqui duas autoridades na matéria para conversar. Vamos ver se eles sabem, vamos ver se a gente consegue chegar a um consenso nessa questão que nós temos trabalhado tanto por ela, né? E um dos nossos convidados de hoje é o nosso secretário de Educação aqui do Estado de São Paulo, o doutor José Aristodemo Pinotti. Você se lembra? Nós falamos aqui no Condição de Mulher, quando o doutor Pinotti criou o Hospital da Mulher em Campinas, né? Nós aqui aplaudindo, temos aplaudido o trabalho do doutor Pinotti, como temos aplaudido o trabalho da Sara na Comissão de Saúde, né? A Sara Sorrentino, da Comissão de Saúde do Conselho Estadual da Condição Feminina. É com essas duas pessoas que nós vamos conversar sobre essa questão tão importante e que mexe tão de perto com o nosso direito, com a nossa vida. Daqui a pouquinho. Este é o programa Condição de Mulher, uma produção independente videomaker para São Paulo, Brasília e Rio Grande do Sul, por enquanto. Mulher é a vida é mulher, toda mulher é mulher da vida. Nós somos da Videomaker e a gente está fazendo uma matéria sobre o planejamento familiar e a gente queria saber como funciona a clínica de vocês, como é o atendimento. Estamos aqui no Jabaquara, no Centro Materno Infantil, uma clínica de planejamento familiar. Vamos conversar com a psicóloga Cecília. Cecília, como que é o atendimento aqui nessa clínica? Bem, o atendimento ele é global, né? Ou seja, todas as pessoas que procuram planejamento familiar podem nos procurar. E planejamento familiar, o que eu quero dizer com isso, são todos os métodos contraceptivos e tratamento de esterilidade conjugal. E as pessoas que procuram essa clínica precisam pagar? Existem taxas que eu considero simbólicas, mas existem essas taxas. Então, nós vamos fazer um estudo socioeconômico da pessoa que nos procura e, através desse estudo socioeconômico, nós vamos verificar o quanto, por exemplo, ela vai pagar por um DIU, por um diafragma, por uma cirurgia. E como as pessoas ficam sabendo dessa clínica? Vocês têm alguém que vai às favelas avisar as mulheres ou não? Não, esse trabalho de comunidades carentes é um trabalho independente do centro materno, né? Não é no sentido de encaminhar. Normalmente o encaminhamento ele se dá de cliente para cliente, de uma forma assim, bastante ética, né? E nos últimos tempos tem vindo muitos encaminhamentos de postos de UNAMPS, postos de prefeitura. E qual é o método mais indicado que vocês indicam em maior número?
nós indicamos os métodos, né? O método contraceptivo é a cliente quem escolhe. A não ser que, por exemplo, haja uma contraindicação médica para que ela use o método que ela está solicitando. Então, nós não escolhemos. Eu acho importante deixar isso claro, porque o planejamento familiar ele envolve basicamente a escolha consciente do casal. E os homens participam dessa escolha? Quando há possibilidade, sim. Normalmente, sim, né? Nós não solicitamos assim, o homem tem que vir. Mas, se ele vem, ele é orientado também, e no caso da vasectomia, normalmente também a esposa participa, quer dizer, isso aí é uma coisa que um pouco fica a critério do casal, mas quando a paciente vem, ela já tem na cabeça o que ela, mais ou menos, ela quer. Condição de mulher, mais uma vez, hoje discutindo o planejamento familiar. Aliás, essa é uma discussão muito na moda, né? Todo dia a gente está lendo no jornal aí, olha o governo federal implantando um planejamento familiar que, para ser sincera, eu ainda não sei bem o que é. Então eu vou perguntar aqui ao doutor Aristodemo Pinotti, que é o nosso secretário da Educação, né, que você sabe, implantou o Hospital da Mulher lá em Campinas, que foi uma iniciativa aplaudida por todas nós, não é mesmo, Sara? Então eu vou perguntar, doutor Pinotti, afinal, o que será esse planejamento familiar, se é que ele será alguma coisa? Bom, você, no seu preâmbulo, colocou a questão muito bem, ou seja, colocou com grande perplexidade, e é realmente uma questão complexa, que deixa as pessoas com grande perplexidade. Nós que estamos trabalhando relacionados com essa questão há mais de 20 anos, frequentemente temos nossas dúvidas também. O que é planejamento, o que é controle, qual o papel do governo, qual o papel da saúde nessas coisas, não é? Mas você disse uma coisa que realmente encaminha a solução do problema. Ou seja, no momento em que o nosso país tiver um sistema de saúde minimamente estruturado, que ofereça uma atenção primária, que é aquela atenção que as mulheres, ou homens, ou crianças podem ter nos centros de saúde, com um mínimo de eficiência, e no momento em que se inserir nessa atenção primária, na hierarquia que deve existir, ou que deve ter, as ações de planejamento familiar, filtradas através do sistema de saúde, porque é a única forma ética de dar ações de planejamento familiar, de oferecer ações de planejamento familiar à mulher, as mulheres vão ter aquilo que você está desejando e que todos nós desejamos, ou seja, um livre direito de escolher se querem ter mais filhos, não ter mais filhos, e de ter no sistema de saúde uma localização segura para ter um método que ofereça o máximo de segurança em termos de evitar uma gravidez não desejada, mas um mínimo de risco em termos de saúde. Agora, infelizmente, começamos pela solução e depois vamos apresentar o problema. Infelizmente não é nada disso que está acontecendo nesse país, e tampouco foi a proposta inicial quando houve aquela reunião dos ministros. Ou seja, todos nós que nos preocupamos um pouco com essa questão, nos assustamos de arrepiar os cabelos, sabendo que depois de nós termos lutado unidos, e a Sara sabe muito bem disso e lutou junto, né, para tirar essa questão de planejamento familiar da mão dos militares no fim do regime militar do Brasil, nós começamos a lutar tudo de novo para tirar da Casa Civil do Presidente da República. Ou seja, não é esse o lugar. O único lugar adequado onde realmente se deve colocar à disposição das mulheres os métodos de planejamento familiar é através do sistema de saúde. Então nós podemos aqui discutir as razões pelas quais isso deve ser dessa forma. Ou seja, em primeiro lugar, a mulher não tem escolha quando a coisa é feita de outra forma. Ou seja, quando se distribui pílulas nas esquinas, ou nas farmácias, ou nos armazéns, ela não tem escolha, ela tem que usar a pílula. E que nem sempre é adequada a ela, né? A pílula é uma coisa que tem que se usar com acompanhamento médico, com todo... Nós sabemos que as mulheres fumantes acima de 30 e poucos anos e que têm qualquer tipo de problema vascular ou problemas hepáticos, não podem usar pílula. Nós sabemos que quando elas usam,
a incidência de certas moléstias, como doenças tromboembólicas, infarto do miocárdio, etc., aumenta de 10 vezes a probabilidade de ocorrer. Então, não é um método que pode ser vendido no armazém da esquina, nem pode ser comprado numa farmácia sem uma orientação. É uma realidade que acontece justamente pela não opção nos serviços de saúde de um serviço mais global. Né? Então, a forma de resolver o problema é recorrer à amiga que conhece uma marca, é farmacêutico, né? Você faz alguma coisa para evitar filhos? Eu evito. E você foi ao médico? Não. Você chegou na farmácia e comprou a pílula, não consultou ninguém? Cheguei na farmácia e comprei. Agora, antes de usar a pílula, eu colocava o DIU. Aí, da primeira menina minha, depois o DIU caiu. Levei 8 meses só. As mulheres dessa favela procuram o senhor querendo saber como evitar filhos? Constantemente vem. Muitas delas são esclarecidas e muitas delas não. Talvez por falta de orientação, divulgação, vem comprar pílulas anticoncepcionais, assim por diante. E que tipo de informação essas mulheres têm? Olha, muitas delas, muito poucas informação. Elas vêm, muitas vezes já estão grávidas, um problema para tomar injeção, essa injeção não resolve. Que injeção? Tem diversas delas, mais procuradas a ginecocídio, que são apenas testes de gravidez, mas não resolve nada. E no fim, acaba nascendo filho porque nada é resolvido. Que tem, inclusive, muitos deles até estoques de pílulas já não usadas em outros países, que estão por aqui ou porque receberam depois ou porque já estavam ainda, e que são distribuídas até de graça. Então, quem que não vai querer resolver o problema? Porque as mulheres, de repente, parece que acham que a pílula é a solução mesmo, mas é que está faltando justamente essa orientação. Mas a gente sabe que uma mulher vai em um posto de saúde, ela recebe alguma atenção quando ela está grávida, quando ela é vista pelo posto de saúde como mãe, não é? Fora isso, parece que se dá muito pouca atenção à saúde da mulher. Claro, e você tocou num ponto que tem sido quase que uma razão de ser do nosso departamento lá na universidade. Ou seja, o que nós queremos é que o sistema de saúde encare a mulher não como uma ferramenta reprodutiva, não como um útero que está ali para parir filhos ou não parir filhos, mas como um ser integral que merece uma atenção integrada a todas as suas necessidades de saúde, sejam elas ginecológicas, reprodutivas ou não, de uma forma corretamente hierarquizada. Nós sabemos, a Sara sabe muito bem disso, que um grande número de mulheres que passam por essas clínicas privadas, que oferecem gratuitamente métodos de planejamento familiar, esterilização, etc., podem ser portadoras de doenças gravíssimas que não são nem ao menos diagnosticadas, tendo passado a mulher por um serviço médico. Penso disso, eu acho que uma coisa importante, e o doutor José pode falar muito bem, porque dessa experiência da Unicamp, que é muito rica, né? Nessa questão é importante não se ter pressa, né, em oferecer os serviços. Então, se para a mulher não é possível ter todo o atendimento, desde o atendimento do ginecologista, um exame de prevenção de câncer, uma orientação, educação, etc. Se não é possível ter tudo isso, não existe porquê se fala, bom, não dá para ter tudo isso, mas para ter planejamento familiar dá. Então vamos pôr isso já e o resto a gente vê depois. Isso é, do nosso ponto de vista, inconcebível. Se tem que demorar, inclusive, para ter planejamento familiar. E uma das coisas que, por exemplo, a gente tem enfrentado, mas que, do nosso ponto de vista, é uma coisa que nos deixa tranquila. Os centros de saúde não estão aparelhados para atender a mulher de modo geral. Mas, de outro lado, se tem a segurança de que os centros de saúde começam a ter condições de ter toda a assistência, inclusive de planejamento familiar. Apesar de ser ruim, porque a mulher continua sem ter atendimento, nos dá a garantia de que aquele centro de saúde não vai ser um distribuidor de pílulas, né, botar uma assistente social na porta ali e tal, e começar a distribuir pílulas sem nenhuma assistência. Agora, tem uma outra questão. Eu não sei, eu gostaria inclusive que a Elza Bercotti estivesse aqui hoje com a gente, não foi possível, né, embora ela tenha sido convidada, ela virá numa outra oportunidade, para nos dar os dados estatísticos de população do Brasil. Né? A próxima pergunta que eu vou fazer para vocês depois do intervalo é essa. Será que é tão necessário assim restringir a natalidade no Brasil? Será que esse controle da natalidade é uma coisa assim, que já não é bom um controle da natalidade, mas será que ele é assim tão urgente? Mulher é a vida é mulher.
da mulher é mulher da vida. Pois é, os jornais estão aí discutindo planejamento familiar todos os dias, e nós aqui no Condição de Mulher, como já somos íntimos do assunto, já o discutimos tantas vezes, é claro que temos que voltar a ele. E eu perguntava aqui antes do intervalo ao doutor José Aristodemo Pinotti, à doutora Sara Sorrentino, se eles acreditavam que esse controle, né, da natalidade, que é uma expressão que nós realmente não gostamos, mas vai lá que seja, que esse controle é tão necessário. Será que ele é tão necessário assim no Brasil? Bom, realmente a Elza está fazendo muita falta aqui, principalmente porque a companhia dela é muito agradável, uma mulher inteligentíssima. Mas alguns números ela nos ensinou e acho que nós podemos aqui colocar. Na realidade, o que está faltando nesse país é uma política demográfica. Não existe uma política demográfica. Qualquer tribo indígena, por mais atrasada que seja, sabe se deve crescer em número, diminuir em número, se manter igual, etc. Então acho que é absolutamente necessário que se faça estudos relativamente profundos para definir a política demográfica, e esses estudos não podem deixar de incluir as questões de imigração interna, que a política demográfica também deve incluir isso. Entretanto, os números mostram que essa famosa explosão demográfica contra a qual se deveria usar o remédio controle da natalidade não existe no Brasil. Nós tínhamos a taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher ou por casal, por mulher casada, mais propriamente, era, há 30 anos atrás, de 6 ponto alguma coisa. Hoje, ela é de 3 ponto alguma coisa. De maneira que ela caiu 40 e tantos %. De maneira que o que existe é que nós continuamos a crescer, claro, a nossa população continua a crescer, nós estamos crescendo a 2,3%, 2,4% ao ano, mas o ritmo de crescimento não é mais um ritmo de crescimento que caracteriza o fenômeno de explosão demográfica, mas o ritmo de crescimento baixou. E baixou principalmente porque as mulheres estão se protegendo com métodos anticoncepcionais. Agora, uma coisa deve ser colocada aqui, inclusive para os financiadores americanos e europeus dos nossos métodos de controle da natalidade. Uma grande quantidade de dinheiro para a distribuição de pílulas e programas de anticoncepção, etc., foi colocada prioritariamente no norte e no nordeste brasileiro. Uma pequena quantidade no sul, porque se considera a zona explosiva, a zona mais pobre, etc., e os controlistas acham que o melhor jeito de terminar com a pobreza é terminar com os pobres. Já que não se pode matar pobre, se evita que ele nasça. Um pouco esse o raciocínio é verdadeiro, não é? Malthus já dizia isso claramente. Eu tenho visto nos últimos dias Malthus ser defendido nos jornais. É uma coisa incrível, né? Mas eu até escrevi um artigo na Folha algum tempo atrás, alguns dias atrás, aonde se criou até um pouco de polêmica em torno de uma frase minha que foi repetida, etc., onde eu dizia que o controle da natalidade é antiético e é burro. E agora eu vou explicar por que ele é burro. Porque se aplica essa enorme quantidade de dinheiro no Norte e no Nordeste, mas a natalidade cai no Sul e não cai no Norte e no Nordeste. A natalidade diferencial continua muito grande. Quer dizer que está se aplicando um monte de dinheiro numa coisa que é ineficiente. E não se descobriu que o melhor método de planejamento familiar se chama desenvolvimento. Quando ocorre o processo de desenvolvimento, o comportamento das pessoas se modifica, o comportamento dos casais se modifica, o comportamento das mulheres se modifica. Aumenta o grau de informação. O grau de informação, e aí então ocorre uma diminuição do ritmo da natalidade. E é muito importante que o desenvolvimento preceda a diminuição do ritmo de crescimento populacional, inclusive por questões políticas e econômicas. Nós precisamos de gente nesse país, né? Além do mais, alguns estudos foram feitos que demonstraram que um casal, para começar a limitar a sua natalidade, precisa de um mínimo de garantia que a sua prole vai vingar. Quer dizer, você pega lugares no Norte e no Nordeste, a mortalidade infantil é de 200 por mil, ou seja, de cada 10 filhos que nascem, 2 morrem. E existem famílias onde isso é mais ainda, né? Como é que você vai convencê-los a diminuir a natalidade? Eles têm bastante filho para que alguns vinguem, né? Então, a
forma como está se encarando essa questão de controle da natalidade do país é simplista, e por isso que eu a chamei de burra, e é antiética, porque usa as mulheres de uma forma antiética, prejudicando as suas saúdes, etc. E é antiética do ponto de vista de relações internacionais também, porque cria um vetor demográfico, de política demográfica no Brasil, sem que os brasileiros tenham sido consultados. Como sempre, né, nesse país, aliás, todos se consultam os interessados para se tomar alguma medida. Eu queria dizer, Isabel, é importante você ter lembrado a questão da população, porque um dos mitos que surgiu aí com essa ideia de que é necessário o planejamento familiar, né, se cria uma comissão para isso e tudo, é de que os brasileiros têm muitos filhos, de que as famílias são de mais de 15 filhos, etc. Isso é um mito nos dias de hoje. É claro que continua existindo famílias imensas, né? Mas a média das famílias brasileiras, como o doutor Aristodemo disse, foi de 6 e pouco para 3. Inclusive o ritmo de crescimento tem se desacelerado e desacelerado cada vez mais, né? As estimativas aí, a doutora Elza podia falar melhor disso do que a gente, né? Mas são coisas que ela mesma nos vai ensinando. Se a gente continuar nesse ritmo, o Brasil no ano 2000 vai ter cerca de 164, 165 milhões de habitantes. Ou seja, nós vamos estar, inclusive, com falta de gente, porque, né, é um crescimento muito pequeno para o que vinha acontecendo antes. Agora, eu estou entendendo tudo, acho que a telespectadora lá em casa está nos acompanhando muito bem, o doutor Pinotti muito claro, você também, mas então, dado este quadro que nós delineamos aqui rapidamente, por que se reuniu o Conselho de Desenvolvimento Social, o Ministério e resolveu partir para este tipo de assunto, levantou essa questão? Por quê? Eu não consegui entender até agora, eu acho que o telespectador também não, talvez vocês possam me ajudar. Mesmo porque, não é, Sara? Essa questão estava resolvida. Ou seja, desde 1984, que o Ministério assumiu a ideologia do Programa de Atenção Integral à Mulher, vários centros universitários estavam colaborando com o Ministério para levar adiante o Programa de Atenção Integral à Mulher. O próprio Ministério da Educação. O programa tem um apoio ideológico da grande maioria das mulheres que tratam da questão da mulher, e ele prevê no seu contexto as ações de planejamento familiar. Um pouco o que precisa é ser implementado. Existem até recursos, nós colaboramos um pouco para que esses recursos fossem dados ao Brasil, e aqui vai um aspecto importante, né? Não devemos ser xenófobos na questão de recursos. Os recursos internacionais devem vir para cá mesmo, porque nós temos direito. As Nações Unidas, através do Fundo de População, têm recursos para o Brasil. E nós temos que buscar esses recursos. E o Ministério da Saúde foi contemplado com 14 milhões de dólares ou 15 milhões de dólares para o Programa de Atenção Integral à Mulher, que tem que fazer implementar esse programa. Não é nada difícil de implementar. O que não se pode é implementar de uma forma centralizada. Tem que pegar esses recursos, dar para as secretarias de saúde dos estados, aonde a ideologia do Programa de Atenção Integral à Mulher está bem firmada, e fazer eles usar esses recursos, usando inclusive o planejamento familiar, dentro do contexto das demais necessidades de saúde da mulher. Pois é, eu quero agradecer a presença da doutora Sara, pelo Conselho Estadual da Condição Feminina, doutor Pinotti, você que é nosso secretário da Educação, como sempre, nosso tempo já acabou, né? E para vocês, até a semana que vem.